Graça e paz, irmãos. Eu me chamo Graziele Santos e faço parte do projeto Dons a Serviço do Reino, do blog Encorajamento. A intenção desse projeto é incentivar você, né, a exercer o seu dom, o seu talento em prol do reino do Senhor. Talvez essa habilidade que você tenha de fazer algo seja a chave para você ganhar almas para o reino. E nós estamos aqui com uma pessoa muito especial, que é a missionária Márcia Salgado. Missionária, eu quero já pedir para você que você se apresente, fale de onde você é, ou no seu município, onde você está fazendo o seu trabalho missionário no momento. Bom, para mim é um privilégio estar aqui nesse blog de encorajamento para o reino de Deus, e que tenho certeza que esse blog foi inspirado por Deus para que pessoas possam se envolver a cada dia mais no reino de Deus. Bem, me chamo Márcia Salgado, sou missionária da Junta de Missões Nacionais, atualmente estou no estado de São Paulo, mas até a semana passada estava no Rio de Janeiro, assim como antes já estive em Curitiba, em Morungaba, com os refugiados, enfim. A nossa trajetória missionária está baseada no seguinte: aonde Deus quer que eu esteja, ali eu vou estar, tá bom? E hoje eu trabalho com Cristolândia e também dou lá uma pinceladinha na Vila Minha Pátria. Que legal. Missionária, como a senhora se define? Como se define a missionária Márcia Salgado? Olha, eu me defino como uma mulher que quer viver o sobrenatural de Deus aonde quer que eu esteja. Seja no ponto de ônibus, seja na igreja, seja no campo missionário, mas eu quero ser uma mulher usada por Deus, apesar de mim, eu quero ser um instrumento um agente de transformação na vida de pessoas. Amém. Nossa, que demais. É lindo porque a gente percebe o quanto que o Senhor é misericordioso com a gente, né? Nossa. A fala da senhora me fez refletir sobre isso, né? A gente, apesar de quem somos, e nós temos limitações, dificuldades, mas o Senhor, Ele nos usa, nos dá habilidade e nos faz sermos úteis para o reino, apesar de quem somos, Perfeito. né? Que lindo. Missionário, eu queria que a senhora dissesse agora para a gente como é que foi o seu encontro com Deus, como tem sido a sua caminhada até o dia de hoje. Quanto que você recebeu esse chamado do Senhor para estar ativamente assim em missões? Olha só, toda vez que eu falo desse assunto, eu me emociono porque é algo extraordinário, né? Eu me converti, eu tinha 35 anos de idade. Até esse tempo, nós estamos falando do século XXI, tá? O pessoal que está nos ouvindo aí, olha quanta coisa temos que fazer ainda. Século XXI. Eu nunca tinha tido contato com a Bíblia. Eu nasci no lar onde meu pai era ateu e minha mãe era mãe de santo de candomblé. Tinha uma vida, aparentemente uma vida normal para alguém de classe média, né? Eu tenho curso superior, trabalhei em grandes empresas. Na ocasião, eu trabalhei numa empresa super renomada, onde eu trabalhava na área financeira. Eu já tinha adquirido a minha casa com 35 anos, já tinha adquirido a minha casa através do trabalho, já era casada com um filho. Mas um dia eu parei e me perguntei: será que viver é isso? Será que viver é trabalhar, tirar férias? Será que viver é isso? Aí eu tive essa... Comecei a me questionar sobre esse assunto. E aí, Graziele, queridos, eu resolvi ir atrás de Deus. Literalmente, eu resolvi sair de casa e eu falei assim: hoje eu vou atrás de Deus. Olha, pensa bem, filha de um homem que era ateu, a mãe de santo de candomblé, nunca tinha ouvido falar do evangelho, sabia que Deus existia, já tinha ouvido falar que Jesus era o Filho de Deus, mas não como Salvador do mundo. Mas eu queria conhecer Deus. Eu saí literalmente da minha casa e fui atrás de Deus. Cheguei numa determinada igreja, não consegui, saí de lá zangada, porque eu não consegui ouvir Deus naquele dia. Falei, puxa vida, eu achei que Deus estava aqui na igreja, mas eu não consegui encontrar, mas eu não desisti. Lembrei que na Rua da Feira lá tinha uma igreja, pequena igreja, e também minha mãe me falava que meu avô tinha sido pastor batista lá na Bahia, lá em 1900 e talvez, foi bem antes de eu nascer, 1935.
E eu falei, puxa vida, ali tem uma igreja. E lá fui eu atrás de Deus. Passei a semana inteira, eu morava no litoral paulista e trabalhava em São Paulo, mas naquela sexta-feira eu vim correndo de São Paulo, gente, hoje eu vou encontrar Deus. E fui na sexta-feira, estava um culto de estudo bíblico. E aí sentei lá no fundo, aquele pastor começou a falar, e eu falei, puxa vida, não é que esse pastor está falando tem sentido? No final do culto, fui procurá-lo, e eu perguntei o que estava acontecendo, eu nem sabia, nunca tinha entrado numa igreja evangélica. E aí ele falou, não, aqui eu estudo bíblico. Tá bom, sexta-feira eu venho. Eu só sei, minha irmã, que foram 3 meses de estudo bíblico, e a palavra começou a me confrontar de tal forma que eu passei a entender quem eu era e para onde eu ia. E aí eu resolvi. Entendi, nesse momento eu entendo que Jesus era a única solução, que Jesus era o caminho, e eu aceitei Jesus como o meu único e suficiente Salvador. A partir daquele dia não foi fácil, não. A Bíblia fala, no mundo 3 aflições, né? Jesus fala, mas tenha bom ânimo porque eu venci o mundo. Não foi fácil, não. Foi uma guerra espiritual fora do comum. Uma outra hora a gente pode falar disso, porque senão vai alongar um pouco. Eu só sei dizer que em 8 anos de conversão, 7 membros da minha família estavam convertidos. Inclusive, minha mãe, que era mãe de santo de candomblé, se converte. Mamãe morreu fazem 4 anos. E ela deixou mais ou menos 1000 poesias escritas para Jesus. Ai, que lindo. No dia que ela se converte, Deus usou a minha vida para expulsar o espírito maligno no corpo dela, Deus usou a minha vida para isso. Uhum. E naquela madrugada, enquanto ela queimava as coisas, Deus deu a seguinte poesia para ela. Se eu tivesse morrido ontem, aonde eu estaria então? Se eu tivesse morrido ontem, eu não teria salvação. Mas se eu morrer hoje, amém, Jesus, que pensam. Não tenho medo da morte, sei que um dia ela virá. Estou me preparando para quando ela chegar. Mas enquanto ela não chegar, eu puder cantar um belo louvor ao meu Jesus Salvador, eu não terei tristeza e nem dor e viajarei com o meu Senhor. Senhor dos céus e da terra, Senhor de tudo que existe, Senhor Deus Emanuel, que pena, tu, Israel e eu ter errado tanto. Para mim foi um privilégio participar desse momento com a minha mãe, com os meus irmãos, com o meu filho. E Deus tem sido benevolente, derramou sobre a graça dele sobre as nossas vidas. É por isso que eu estou aqui e eu me dedico o meu tempo ao Senhor Jesus, porque ele fez tanto por nós e nós fazemos tão pouco por ele. É verdade. Nossa, que linda história, essa história de conversão. Que linda a história da sua mãe. Como é gratificante, né? Nós sabemos que o Senhor está pronto para nos resgatar, nos redimir, nos trazer de volta. Verdade. É interessante porque você falou, né, que seu avô era o pai da sua mãe, que lá atrás era pastor, né? E o Senhor deu a oportunidade da sua mãe voltar e estar em Cristo, né? Trouxe você de volta para sua mãe, seus familiares, isso é maravilhoso. Isso nos impulsiona, né? Quando nós temos a nossa vida transformada, alcançada pelo Senhor, a gente quer que mais pessoas tenham essa experiência, né? É verdade. É isso que tem impulsionado a irmã. Que lindo. Missionária, a irmã, há pouco tempo atrás, estava como coordenadora, né? Acho que é gestora, né? Gestora da Cristolândia masculina, né? Sim. Meu esposo e eu. A senhora e seu esposo. Sim. E eu quero saber, então, quando que houve esse despertar em relação aos acolhidos, ao cuidado com essas pessoas? Como é que foi? Conta pra gente. Olha só, a Cristolândia vai fazer 15 anos, tá? Há 15 anos atrás, a Cristolândia nasceu no estado de São Paulo, dentro da Cracolândia de São Paulo. Há 15 anos atrás, eu estava no primeiro culto de inauguração da primeira missão batista no centro da Cracolândia. Mas o meu chamado para trabalhar com dependência química aconteceram uns 2 anos antes de existir a Cristolândia. Eu tive, dentro da Cracolândia, com uma outra missão, na época não existia ainda a Cristolândia, e ali eu tive algumas experiências e Deus tocou profundamente no meu coração, de tal forma que eu comecei a orar por aquele lugar. Há 17 anos atrás, mais ou menos, a Cracolândia em São Paulo
ela detinha cerca de 2.000 pessoas se drogando no mesmo lugar. Hoje tem cerca de 700. Se você for lá hoje, 500, 700 pessoas naquele mesmo lugar. Mas há 17 anos atrás, tinha por volta de 2.000 pessoas. E naquele dia, numa sexta-feira à noite, nós fomos com essa missão, que trabalhava dentro da Cracolândia, nós fomos no chamado fluxo, que é onde gera toda a movimentação de drogas dentro das Cracolândias, seja em São Paulo, Rio de Janeiro e qualquer estado do Brasil. Naquele dia, eu tive algumas experiências, mas eu tive 3 experiências que tocaram profundamente no meu coração. Uma delas foi que, quando eu cheguei, e nós estávamos andando na rua ali da Cracolândia, não tinha lugar para a gente pisar o pé na calçada. Não tinha lugar. De tanta gente deitada, se drogando, sentada, deitada, largada, nós tínhamos que andar pela rua. E a rua tinha que nem barracas de feira pública, né? Que vende legumes, verduras, só que eram barracas de drogas, montadinha. Então, a cocaína mais barata, o crack mais barato, entendeu? Onde vendia cigarro, não vendia a droga, ou tinha barraquinha de bebida, de cigarro, de cocaína, de tudo que era droga, e as pessoas como fosse uma feira pública, colocando o seu produto em promoção. E ao passar ali naquela calçada, eu vi uma senhora, aproximadamente de uns 50 anos. Eu estou falando nisso, é como se eu estivesse vendo a mulher. Ela estava com uma saia branca, tinha acabado de chegar ali, uma saia bem vestida, uma saia branca, uma blusa vermelha de flores rosas vermelhas, se abaixando e comprando drogas. Eu pensei, será que é para ela ou é para o filho dela? Porque muitos pais e mães vão dentro da Cracolândia comprar droga para os seus filhos, para que eles não saiam das suas casas. Aquilo foi um impacto na minha vida. Mais à frente, eu vi um jovenzinho, por volta de uns 25 anos, e ele tinha acabado de chegar. Por que a gente sabe que ele tinha acabado de chegar? Porque ele estava com as 2 botinhas segurando nas mãos e as meias brancas. Ele tinha acabado de tirar a bota. E ele estava nos oferecendo aquele par de botas por R$5, porque ele queria comprar o crack. A outra cena foi de um homem, que ali ele estava transvestido, e eu parei e perguntei para ele o nome dele. Ele me falou o nome, e eu falei, posso conversar um pouquinho com você? Lembro como fosse hoje, Antônio Carlos, um moço de uns 1,80 m, eu tenho 1,5 m, tá? Esse moço tinha 1,80 m, e ali ele estava transvestido, né? E ali eu perguntei assim a ele, posso dar uma palavrinha com você? Sim, missionária, porque eu estava com a camisa Jesus Transforma. Sim, missionária, pode falar, mas tem que ser rápido. Ok. Ali eu comecei a falar do amor de Deus. Quando eu tirei da minha bolsa o Novo Testamento, eu falei assim, eu quero deixar com você esse Novo Testamento. Ele virou para mim, 23 anos, tá? Ele virou para mim e falou assim, missionária, eu não sei ler. Nossa. Aquilo me impactou de tal forma. Olha só, eu vi uma mãe, possível mãe, buscando droga, possivelmente para o filho, que ela estava muito bem vestida, muito bem penteada, muito bem arrumada. Não devia ser para ela. Eu vi um jovem esvaindo a vida dele naquele lugar. Uma mãe devia estar em casa chorando por ele, não saber onde o filho estava. E eu vi um jovem de 23 anos, século XXI, que não sabe ler. Aquilo encheu meu coração de compaixão tão grande e finalizou com o seguinte, esse jovem que não sabia ler. Quando eu me despedi dele, ele falou, missionária, posso pedir algo? Claro que pode, Antônio Carlos. Você me dá um abraço? Aquele homem só queria um abraço. Ele não queria nada. Ele não queria dinheiro. Ele só queria um abraço. Então, como não se compadecer com aquilo? Deus me levou naquele lugar, naquele tempo, para que os meus olhos pudessem ver aquilo que estava acontecendo ali.
E a partir daquele momento nós começamos em oração. 2 anos depois, pastor Fernando Brandão vai, você deve conhecer a história das Cristolândias. Pastor Fernando Brandão vai, vê aquele multidão, e Deus toca no coração dele, um homem que impulsiona a obra missionária, é o nosso diretor executivo da Junta de Missões Nacionais, e nasce a Cristolândia, aproximadamente do dia que ele esteve lá, acho que uns 6 meses depois, começa o primeiro radical Cristolândia, e ali começa a se formar a Cristolândia. E o meu chamado missionário foi naquele dia que eu estava ali. Eu não tinha entendido ainda que era o meu chamado. Eu descobri depois, né? Inclusive, tem tudo a ver com a minha conversão. Eu te falei que eu me converti lá atrás, no texto de 2 Reis, num dia, depois de 3 meses de estudo bíblico, né? Eu me converto. E eu entendi que o meu chamado é para trabalhar com dependência química, com homens e mulheres em situação de vulnerabilidade social, foi na minha conversão, anos antes. Eu me converti com uma mensagem de 2 Reis, aonde os leprosos estavam à volta de Samaria e entraram naquele lugar para buscar de comer. E ali eles foram levar as boas novas. Ali eram os excluídos da sociedade. Eu me converto ali. Então Deus me chama na minha conversão e eu descubro alguns anos depois que o meu chamado se cumpriria com a Cristolândia. Esse foi o meu chamado missionário. Que lindo, que lindo. É interessante porque é algo que nós entendemos, né? Quando o salmista fala, né, que o Senhor já tinha os nossos dias escritos no seu livro, que ele, dentro lá do ventre da sua mãe, enquanto eu e você estávamos lá, o Senhor já estava colocando em nós características que nós usaríamos para o chamado. Eu creio muito nisso. Verdade. Então, o Senhor te resgatou, te deu uma palavra, e ali ele já estava te chamando, e te levou aquele lugar para você ver, né? Porque nós entendemos, encontramos o problema, vemos e sabemos que nós temos a solução, e a solução é Jesus, e aí Sim. você, né, nasce no seu coração esse amor, né, por vidas, por pessoa. Que lindo, muito emocionante. Em que momento exatamente vocês foram chamados para assumir a Cristolândia feminina? Perdão, Cristolândia masculina. Olha só, a Cristolândia nasceu lá em 2009. Eu na época, eu tinha meu trabalho secular, né? Eu tinha meu trabalho secular. Na época, eu estava solteira, não estava casada na época. Infelizmente, aconteceu algo lá atrás e teve um divórcio na minha vida. E eu trabalhava como voluntária. Minha história com a Junta de Missões Nacionais, efetivamente, eu era voluntária, vi nascer a Cristolândia, dentro da Cracolândia de São Paulo. Eu trabalhava junto da Associação do Litoral Paulista, eu fazia caravanas para a Cracolândia, eu já tinha esse chamado, esse impulsionamento, mas ainda a título de voluntariado. Em 2011, eu fui convidada para fazer a Operação Jesus Transforma na Convenção do Estado de São Paulo, que tinha sido a minha cidade. Depois teve a Mega Trans, em 2012. Em 2013, eu me aposento. Em 2014, a Junta de Missões Nacionais me contrata efetivamente como missionária, desde 2014, efetivamente. Até então, eu tenho uma história com a Junta desde 2009, digamos assim, né? Como voluntariado e coisa e tal. 2014, eu entro como mobilizadora, fazia Litoral Paulista, Litoral Norte, Vale do Paraíba, Vale do Ribeira e ABC, mobilizando para a Junta de Missões Nacionais, para vários projetos missionários, inclusive Cristolândia, Barco da Amazônia, Ribeirinhos, enfim, plantação de igreja, mas o meu coração realmente pulsava por Cristolândia. Em 2016, teve uma convenção, de novo, do Estado de São Paulo, eu acho que foi em Guarulhos, se eu não me engano, e ali, como mobilizadora, a Ruth Cruz, que faz parte da nossa história, quem em São Paulo não conhece Ruth Cruz, é uma missionária nata, e ali nós estávamos dividindo a plenária ali com as mulheres, e eu tinha uma palavrinha para dar. Cada uma dos mobilizadores falaram sobre um projeto missionário, e coube a mim
falar de Cristolândia. Mas eu era mobilizadora de outros projetos. Eu não trabalhava diretamente na Cristolândia. E ali naquele dia, minha irmã, quando eu comecei a falar de Cristolândia, eu tive um acesso de choro que eu não me contive. E foi naquele dia que Deus fala assim, você está no caminho, mas eu quero você aqui, trabalhando com a Cristolândia. Bem, eu vi nascer Cristolândia Santos, Cristolândia Praia Grande. Trabalhamos 6 meses como coordenadores interinos. Nesse momento, eu já estava casada com Paulo César Salgado de Oliveira. Estamos casados há 8 anos, vai fazer 9 esse ano. Paulo é fruto do projeto Cristolândia. Glória a Deus. Só que Paulo foi tratado no Rio de Janeiro e eu aqui em São Paulo. Inclusive, uma parte, olha como Deus é tremendo. Eu vim de um lar onde meu pai era ateu e minha mãe Vicente de Candomblé. Paulo César entrou na Cristolândia como um satanista. Nossa. Se você parar perto dele, você vai ver que ele tem uma cicatriz no centro da cabeça, nos 2 supercílios, no queixo e no pulso. Pacto satânico que ele tinha feito. Com tudo que pensa, tudo que vê, tudo que fala e tudo que pulsa. Porém, no dia 6 de setembro de 2012, ele entendeu que o verdadeiro sacrifício era Jesus Cristo. Nesse momento de 2017, eu já estava casada com Paulo e nós assumimos interinamente a coordenação da Cristolândia São Paulo. Ficamos ali por 6 meses. Pastor Elbio entra como coordenador. E aí nós vimos nascer Cristolândia Parelheiros, voltamos para Cristolândia Praia Grande, onde nós formamos do zero a Cristolândia Praia Grande. Em 2019, tivemos o convite para formatar a Cristolândia Curitiba. Ficamos 2 anos em Curitiba. Voltamos para São Paulo. De São Paulo, íamos abrir a Cristolândia Cuiabá, quando surge a Vila Minha Pátria. Nós fomos para ajudar de 15 a 30 dias, e lá nós ficamos na Vila Minha Pátria, na inauguração, aconteceu 19 de abril de 2022. Ficamos lá 1 ano e meio. E aí tivemos o convite para ficar 3 meses na Cristolândia Campo Grande, Rio de Janeiro. Então, nosso amado e a nossa caminhada aí até chegar a Cristolândia Campo Grande o ano passado. Legal. Nesse tempo, vimos muitas transformações, né? Hoje, nós temos alguns gestores que foram fruto do trabalho que nós exercemos aqui em Cristolândia Praia Grande. Hoje temos o pastor Felipe, temos o missionário Alex, missionário Douglas, vários outros que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, e as drogas passado na vida deles. Glória a Deus. Eu estive na Cristolândia de Curitiba no ano passado. Que benção. Foi na feminina, na masculina? Eu fui nas 2, eu conheci as 2. Eu faço parte de um projeto, Edificando por Cartas, né? E aí nós enviamos cartas de edificação para as meninas. Começamos aqui na Cristolândia Feminina de Guaratiba. E aí conheci lá a missionária Raquel, e a missionária Raquel foi enviada lá para a Cristolândia de Curitiba. E aí a gente começou a enviar as cartas de encorajamento, a gente faz um trabalho com elas também, e aí no ano passado nós podemos visitá-las. Nossa, que extraordinário! A estrutura das Cristolândias, elas são muito boas também, né? Bem estruturado, organizado, muito legal. Você conheceu o pastor Wellington, da masculina? Não, como eu fui mesmo convidada pela Cristolândia Feminina, né? Eu com a nossa equipe. Então, nós ficamos mais tempo com elas, mas nós fomos um dia para visitar. Então, eu conheci um pastor responsável, mas, infelizmente, eu não lembro o nome. Conheci alguns missionários e a estrutura do lugar. Eu acredito que seja o pastor Wellington. Meia estatura? Isso, Ele mesmo, pastor Wellington. Fiquei muito impressionada, né? Aqui a Cristolândia Feminina de Guaratiba também é uma benção. Neusimar é fantástica. A missionária Neusimar. Eu sou fã dela. Eu sou fã dela. Eu também sou. Nós fizemos também uma entrevista com ela, foi uma benção também. Missionária, como assumindo lá, né? A Cristolândia lá da Campo Grande, né? Vocês dois, você e seu esposo. Como que era como vocês recebiam os acolhidos, né? Como que funciona assim, quando a pessoa chega, quais são os primeiros passos? Olha só,
a Cristolândia existe um trilho a ser seguido. Uhum. Ele entra primeiro em Madureira, falando de Rio de Janeiro, mas esse é o processo de qualquer capital. Tá? No Rio de Janeiro, a triagem e a porta de entrada está em Madureira. Uhum. Ali é oferecido banho, o alimento, aquelas pessoas que estão em situação de rua, né? E que estão ali largados na sarjeta. Então, eles, ali tem a entrada. Ali começa a se oferecer o banho, o alimento. No intervalo é dado uma pequena palavra, geralmente 10 minutos, 15 minutos no máximo, entre louvor e mensagem, porque eles não conseguem ficar parados. Dali é oferecido o acolhimento. Ele passa pela triagem do psicólogo da assistente social, começa-se ali o acolhimento daquele homem ou daquela mulher que queira se tratar. As mulheres, no Rio de Janeiro, são enviadas lá para Guaratiba, e os homens são enviados, tem 2 primeiras fases. Então, tem a porta de entrada, que é a triagem, ali ele fica de 15 dias, no máximo 30, aí ele é encaminhado para São Gonçalo, que é ali Alcântara, ou Pádua. É mais fácil ele ser enviado para São Gonçalo, que é mais perto. Mas, às vezes, não tem vaga, então eles mandam para Pádua. Esses 2 lugares, essas 2 Cristolândias, né, elas são a primeira fase do acolhido. Aonde hoje, tá? Hoje, o acolhimento é até 2 anos. Então, ele fica lá até 30 dias na triagem, aí ele fica por volta de mais 8 meses, às vezes um pouco antes, um pouco depois, e ele fica na fase 1, que chamamos fase 1. Ali começa todo um processo de cuidado integral desse acolhido. Depois desse tempo, ele vem para a fase 2, que é Campo Grande. Fase 2 já é a porta de saída, aonde alguns deles já chegam transformados espiritualmente, porque nós somos uma organização, nós somos um projeto confessional, porém, o acolhido não é obrigado a confessar Jesus. Porque, primeiro, que isso tem que ser direto do coração dele. Mas nós trabalhamos a fim de que isso aconteça. Esse é um dos grandes objetivos nossos, né, do projeto em si. Ali ele fica tempo, depois ele fica por volta de mais o tempo que sobra aí, até 2 anos, então ele fica mais 6, 7 meses, ali na Cristolândia, fase 2. Ali já começa o processo dele de começar a sair para o seu convívio social. Então, essas são as 3 fases da Cristolândia, hoje, né? Isso acontece em qualquer Cristolândia do Brasil, né? Essas são as 3 fases. Triagem, fase 1 e fase 2. Nós tivemos também na Cristolândia, lá, né, do Centro de Triagem de Madureira também, nós pudemos conhecer, é um trabalho excelente, desafiador, muito desafiador. Muito, é verdade. Compartilhei com a missionária, compartilhou da dificuldade, às vezes, de convencer, de fazer aquela pessoa entender que ela pode viver uma outra realidade de vida. Né? Eles acreditam que aquela realidade, que às vezes, na maioria das vezes, né, é deprimente, é deplorável, a pessoa está na rua, ainda mais mulheres, né, completamente vulneráveis a qualquer tipo de abuso, e às vezes elas não conseguem entender que elas podem viver uma vida diferente daquela, né? Você acredita que as mulheres é mais difícil de sair da rua do que os homens? Acredito. Porque os homens, eles já estão cansados de apanhar do traficante, apanhar na rua, apanhar da polícia. E eles acabam não tendo mais condições de manter aquela droga, ou é a morte ou é cadeia. Essa é a expectativa de vida deles. A mulher, além de passar por todas essas fases, ela ainda tem um corpo para vender. Então, ela ainda tem uma saída. Na Cristolândia, naquele período que eu fui visitar, trabalhei na Cracolândia, em São Paulo, chegamos a trabalhar também 1 ano dentro ali da missão em São Paulo. As mulheres chegam a se prostituir por 50 centavos, R$1, R$2, para poder comprar uma pedra de crack. Então, o máximo são 2 anos? Até 2 anos. Hoje está existindo esse manual, porque existe todo um plano, né? Não é uma coisa solta, né?
tem todo o manual de procedimento, tem os discipulados já determinado, é tudo muito bem estruturado. Mas já faz algum tempo, está tendo uma reformulação em breve, talvez esse tempo vai diminuir um pouco. Né? Primeiro que nós queremos acolher mais pessoas, e quanto mais tempo as pessoas ficam lá, é uma vaga a menos que surge. E também, no decorrer desse tempo, né, que existe 15 anos, as coisas já mudaram, com 5 anos já mudou, agora, com 10 anos já mudou alguma coisa, né? E agora está para ser reformulado esse tempo. Existe uma equipe técnica, existe a gerência de ação social, que hoje é Fabíola Molulo, juntamente com os coordenadores dos estados, né? Hoje o coordenador do estado do Rio de Janeiro é o pastor Humberto e Débora. Então, junto com esses, mais o pastor Luciano e a sua esposa em São Paulo e todos os outros estados, estão trabalhando para que esse novo manual de procedimentos, ele vai ter algumas alterações para, com certeza, melhorar a vida dos acolhidos. Né? Como é esse relacionamento dos acolhidos com os familiares? Bom, no processo de tratamento desse acolhido, é muito importante o relacionamento familiar. Então, na primeira, a Cristolândia, como eu falei antes, tem triagem, que é a porta de entrada, tem fase 1 e fase 2. Na triagem, ele não tem comunicação nenhuma, porque ele fica lá de 15 a 30 dias, e não se pode ter contato com a família antes de 30 dias. Já na fase 1, ele já começa a ter contato via telefone, os contatos uma vez por semana, via telefone, e também a família pode visitá-lo no projeto. Assim acontece também na fase 2. Uma vez por mês, essa visita acontece com o encontro com as famílias. Então, isso acontece na fase 1, contato telefônico, e o encontro uma vez por mês com a família. A família vai até o projeto visitar o acolhido. E aí vão todas as famílias, nós temos um culto, temos testemunhos, existe uma palavra direcionada à família para ajudar nesse processo de ressocialização. A diferença da fase 2 é que na fase 2 o acolhido começa a visitar também a família em casa. Então, geralmente, ele sai no sábado de manhã cedinho e volta para o projeto na segunda-feira até meio-dia. Nesse período, ele tem que ficar com a família. Ele tem que estar com a família, com pai, mãe, esposa, filhos, tem que ficar ali com ele. Ele não deve visitar outras pessoas, que geralmente são relacionamentos nocivos que ele tinha no passado e que não é importante e que ele tem agora, né? Então, visitar a família, pai, mãe, filhos, esposa, estar ali com essa família, sair com essa família, né? Então, ele pode visitar outros familiares, mas com a família, sempre em contato com a família. Ele retorna para o projeto, na segunda-feira até meio-dia é o tempo dele retornar. Por que é importante essa satisfação e esse cuidado? Porque é a primeira vez, ou a segunda, ou talvez a terceira, que ele está saindo do projeto, num processo todo de transformação, para começar a ter relacionamento de novo com a sociedade e com os familiares. E os familiares também ficam bem apreensivos, porque a família sofreu muito junto com o acolhido, né? Nós entendemos que a família passa a ser também um codependente da drogadição. Então, todas as vezes que existe droga numa família, toda a família sofre. E a família também fica apreensiva. Então, nós explicamos para a família que existe uma norma do projeto e ela aceita isso muito bem. Então, esse é o contato que ele começa a ter, relação de acolhido em tratamento da drogadição e a família, e um recomeço na sociedade. É assim que é feito.
Ah, que bênção. Então, quando o acolhido está na última fase, em determinado momento, ele pode ir até a casa da família, passar um final Sim, de semana com eles, né? Guardando, sim, assim, as sim. restrições de estar só com a família, não é isso? Perfeito, perfeito. Ah, é uma bênção. É bom porque ele tem essa oportunidade de gradativamente voltar ali ao Sim, convívio e até trocar essas memórias, né? Porque de repente a sim, memória que ele tinha de estar em casa era uma memória ruim, de briga, de confusão, e agora ele reabilitado nesse processo sim. consegue criar novas memórias, né? Que E esse bênção. momento também é muito importante, que ali é, ele começa a conversar com a família, pedir perdão para a família. Uhum, Então, ele começa a mostrar para a família que realmente ele está arrependido. Isso tudo, existe uma orientação e um trabalho junto com o cuidado dele em relação a entendi. isso. Que a Uhum, família sempre está com o pé atrás, né? Ela fica, e quando o acolhido começa a ter esses encontros, começa a ver visivelmente a mudança dele. uhum, Então, isso é gradativamente até ele retornar definitivamente para a família. Então, é entendi. muito importante esses encontros periódicos antes dele voltar definitivamente para o seio familiar. Ai, que ótimo. Que bom. Outra pergunta, missionária, a gente quer saber quais os trabalhos que são feitos com a intenção de cuidar desse acolhido para o seu benefício espiritual Atualmente, e emocional. é. Existe, a Cristolândia existe todo um programa terapêutico pronto para isso, né? Uhum, Então, primeiro existe um cuidado integral dele ali, né? Então, existe um cuidado integral, aonde nós vamos cuidar da vida física, espiritual e emocional. Nós, junto com o projeto, junto com os missionários, nós também temos uma equipe técnica que trabalha. uhum, Então, nós temos, juntamente com o grupo do corpo de missionários, nós temos uma assistente social e um psicólogo. que Então, ótimo. existe um trabalho em conjunto para que a vida a vida física, nós temos os cuidados médicos através do Sistema Único de Saúde, existe um acompanhamento nesse período, e é muito Uhum, interessante que quando o acolhido ele não é acolhido ainda, ele está nas ruas, eles não têm nenhuma enfermidade, porque a droga consome eles de tal forma que eles não percebem. Quando nem eles param sempre. de usar, quando eles param de usar a droga, realmente o corpo sente. Então, Uhum, existe um trabalho muito grande de missionários e acolhidos nesse cuidado do corpo dele, né? Então, existem muitas visitas ao Sistema Único de Saúde, nós visitamos muito a clínica da família próximo do projeto, então aí é esse uhum, cuidado com, com o acolhido, a parte física. Nesse período, ele está já sem as drogas no corpo. Depois de 6 meses, essa droga, se fizer um exame, não vai mais aparecer essa droga no corpo dele, mas ainda está aqui, uhum. né? Entendi. Então, A existe necessidade, né? a necessidade, tem aqui ainda, né? Na Que é mente. Uhum, na mente. Então, por isso que esse tempo é um tempo mais alongado, né? uhum, Também, e aí com esse cuidado tem a saúde emocional, que aí nós temos os psicólogos e temos apoio de uma rede de mentoria, também é uhum, feito isso, e o trabalho espiritual todinho da equipe missionária. Então, nós temos todos os dias, isso é uma rotina normal, de segunda a domingo, nós temos uma rotina de manhã que nós temos uma mensagem, que isso uhum, o missionário gestor, ele dá essa mensagem para esse acolhido. Normalmente, o missionário gestor que cuida dessa parte espiritual, mas com o apoio do restante da equipe, né, missionária. Então, nós uhum. temos os missionários efetivos, os missionários em formação e os radicais. Na ausência do missionário gestor, o missionário em formação ou radical cuidam dessa parte espiritual também. Existe todo um Uhum, tratamento, aliás, desculpe, um treinamento para isso, para esses missionários que estão no começo ali das suas carreiras missionárias, né? Então, nós temos culto pela manhã, nós temos
trabalhos de PGMs e programa terapêutico da Cristolândia, que é feito à tarde ou à noite. À noite, nós temos pastores voluntários que vão também no projeto e sempre leva uma mensagem de restauração, de aconselhamento. Entre quartas-feiras e domingo, nós frequentamos a igreja que nós chamamos Igreja Mãe do Projeto. Então, geralmente, uma igreja, são as igrejas batistas, né, que nós somos um projeto batista, então todo o doutrinamento é em cima das doutrinas batistas. Então, quartas e domingo, nós estamos indo para a igreja que geralmente é a igreja mais próxima, a Igreja Mãe. Quando não estamos em outras igrejas, nós estamos na Igreja Mãe. Então, quarta-feira tem culto de oração, sábado, esporadicamente, tem atividades na igreja que nós levamos os acolhidos. No domingo, culto de manhã, escola dominical e culto à noite. Nós já estamos preparando esse acolhido para uma rotina familiar e espiritual quando ele retorna para sua casa. Então, existe todo um projeto montado para esse cuidado espiritual com a acolhida. Eu costumo dizer que Cristolândia é o meio, o fim é Jesus. Então, a nossa missão enquanto Cristolândia é multiplicar discípulo. E a nossa visão é tornar esse acolhido livre das drogas, mas um discípulo de Jesus. Porque nós somos um projeto confessional, e se nós não tivermos esse objetivo, qualquer instituição faz esse trabalho. Inclusive, existem muitas ONGs, existem muitas clínicas, né, que tratam da dependência aqui. Mas eu gostaria de falar uma coisa em relação a isso. Sim. A Cristolândia não é uma clínica de recuperação. Muitas pessoas, familiares, chegam na Cristolândia com essa visão. Não, nós não somos uma clínica. Então, a Cristolândia não é uma clínica de recuperação como muitos pensam. Nós somos um centro de formação cristã. Então, o tratamento na Cristolândia, nós costumamos falar que é BO, né? BO, Bíblia e oração. Muito amor. Muito amor. Tá? Então, a missão da Cristolândia é multiplicar discípulo, e a visão é que esses homens saiam transformados, livres das drogas, mas transformados pelo poder do evangelho que salva e liberta. Só assim, quando ele sair, ele consegue sobreviver às drogas. Porque sozinho lá fora é muito difícil. Agora, se ele tiver ação do Espírito Santo, ele for salvo pelo Senhor Jesus, esta fé, essa transformação através do evangelho faz com que ele sobreviva. Nós temos centenas de pessoas espalhadas pelo Brasil que foram tratadas dessa forma e que deu certo. Né? Então, é essa forma que a gente cuida desses acolhidos, no cuidado integral com eles. Aproveitando já o embalo, né, que a senhora já está mais ou menos respondendo isso, eu queria saber, então, quais são os trabalhos que são desenvolvidos para que esses acolhidos tenham uma profissão ao saírem. Tem esse tipo de trabalho? Tem sim. Olha, tem muitos que chegam na Cristolândia que já tem uma profissão. O que a Cristolândia faz para a reinserção desse indivíduo no mercado de trabalho, o que é feito através desse cuidado, né, profissional. Então, primeiro, nós temos alguns que chegam no projeto e já têm uma profissão, né? Alguns têm curso superior, no caso, nós temos um acolhido, que ele é bacharel em Direito, estamos incentivando ele a fazer o exame da ordem. Nós temos mecânicos, eletricistas, nós temos atualmente lá, né? Mas nós temos muitos que não têm profissão nenhuma. Então, dentro do programa de ressocialização da Cristolândia, nós temos cursos lá dentro. Então, nós temos cursos de cabeleireiro, barbearia, com certificado que, se registrado, dá direito a trabalhar até fora do Brasil. Nossa, que legal. Nós temos cursos atualmente de elétrica,
Nós estamos reestruturando toda a parte de informática, está sendo reestruturado, né, todo equipamento. Nós temos uma padaria, que também está sendo reformada atualmente, onde nós podemos formar padeiros, confeiteiros. Nós temos cursos, inclusive há pouco tempo tivemos um curso de culinária, onde ele aprende a fazer uma massa de pizza, um salgado. Então, nós damos condições a esse acolhido de sair, começar a sua vida de alguma forma, para aqueles que não têm profissão nenhuma. Então, existe uma preocupação, sim. Nós estamos montando uma rede de colaboradores que possam aproveitar um desses acolhidos no mercado de trabalho. Então, tem uma preocupação, sim, porque o nosso objetivo é que ele saia com um tripé, né? 3 pontas. Que ele saia para a família, com uma profissão e para a igreja. Se ele sai dessa forma, né? Ele com certeza ele consegue sobreviver lá fora e retornar como chefe de família, que vai abençoar a sua família, vai cuidar da sua família. A senhora comentou sobre os radicais. Você pode falar mais um pouco sobre o que é? Eu já sei mais ou menos que é um trabalho voluntário, né? Que a pessoa doa. Mas pode explicar melhor para a gente? Até eu aproveito para fazer um convite. Se você que está aí nos assistindo, tiver no seu coração a vontade de se ofertar um dia do seu trabalho, a missionária vai nos explicar como. Quando eu falo de radical, eu fico apaixonada, né? O que é o radical? O radical são os jovens entre 18 e 35 anos que querem doar voluntariamente por volta de 1 ano e 2 meses da sua vida a um projeto missionário. No nosso caso, é ser um radical cristolândia. A importância desse jovem doar esse 1 ano e 2 meses para o projeto Cristolândia, primeiro que ele vai ter uma experiência sobrenatural do que é o campo missionário. Ali, ele vai descobrir e vai identificar o seu chamado missionário. Mas muitos vão ali, doam o seu 1 ano para o projeto da Cristolândia, ou outros projetos, como Vila Minha Pátria, como Ribeirinhos, como Amazônia, enfim. Ele doa esse 1 ano e ele fala assim, não, eu só vou doar 1 ano. Para nós, é de suma importância esse voluntariado. Só que esse radical, que é um voluntário, ele fica 1 ano dentro do projeto. Então, ele não pode sair e voltar. Ele tem as folgas dele, como todo missionário tem. Se a casa dele é perto, né, no mesmo estado, semanalmente ele pode estar com a família. Mas muitos saem de um estado e vêm para outro. Então, ele vai doar esse 1 ano e 1 ano e 2 meses. No final desse tempo, ele já tem a definição. Ele é avaliado por uma equipe, né, do projeto, desde o gestor até o psicólogo, né? Ele é avaliado. E aí, se ele quiser continuar o processo dele ministerial, ele começa a passar a ser um missionário em formação. Como radical, ele não estuda, ele fica esse tempo todo ali. Existe alguns cursos online, coisa e tal, que ele pode até fazer, mas não é a finalidade. Ele vai doar 24 horas do seu tempo, salvos os horários, né? Então, ele tem folgas, folgas, horário, né? Assim. Se ele resolve continuar, ele passa a ser um missionário em formação, aí sim ele tem que estudar. Fazer um curso de teologia, ou um curso afins que possa ser utilizado no projeto. Uma assistência social, uma psicologia, né? Educação física, até uma administração de empresas. Tá? E a primeira opção seria a teologia e vem as outras opções, que vai ser utilizada dentro do projeto. Agora, queridos pastores, igreja e queridos jovens, e se você não quiser continuar, você vai voltar para a sua igreja, sendo um braço forte do pastor e da igreja, porque a drogadição bateu nas nossas portas. Se a gente chegar num culto e perguntar para alguém, ou numa reunião, perguntar, olha, você tem ou conhece alguém que está na dependência química? Praticamente 100% vai levantar as mãos. Só que a dependência química é muito difícil de tratar. Parece fácil, mas não é. É muito difícil. Existe aí a questão física e a questão espiritual.
Então, esse radical que doou 1 ano é como se fosse um treinamento intensivo, 24 horas durante o ano. Ele volta para a igreja apto para ser um apoio ao serviço pastoral, para ser um apoio para as famílias da igreja. Eu simplesmente é fantástico. Eu tiro meu chapéu para cada radical que se dedica. Eu quero falar para você, já que a gente está falando de radical, eu quero falar do nosso radical. Eu sei que já passou muitos, né? A gente já conheceu muitos, mas eu queria falar de um radical que nós passamos há pouco tempo ali. O nome dele é Josué. Ele não está mais em Campo Grande, ele está lá em Pádua. Esse moço chegou com 18 anos, esse jovem cristão, chegou com 18 anos no projeto, sem nunca ter trabalhado. Você imagina a coragem dele de encarar um projeto de dependência química. Mas nós podemos enxergar como Deus trabalhou na vida desse moço. Ele chegou um menino praticamente, né? Um adolescente, e a gente viu o crescimento dele tão grande espiritualmente que a gente louva a Deus pela vida daquele rapaz. Inclusive, ele vai continuar, ele vai estar começando assim que ele terminar o radical, ele já vai começar um processo de missionário em formação, e é bênção. Então, eu dou exemplo do Josué a muitos de vocês que talvez vão ouvir essa live, vão ver, né, essa live, né, escutar essa live. Dedique 1 ano da sua vida. Eu digo mais, hein? Se eu conhecesse o radical antes, né, porque eu me converti já com 35 anos, e assim, meu filho tinha 5 anos na época, e eu me arrependo de ter, na ocasião que meu filho ia entrar para a faculdade, eu me arrependo de não ter incentivado ele mais. Entendi. Né? Ele estava focado de fazer uma faculdade pública, tanto é que passou e coisa e tal, mas eu acho que todo jovem devia fazer como o Josué. Começar, antes de fazer uma formação profissional, dar 1 ano do seu tempo num dos projetos missionários. Aqui eu estou falando de Cristolândia. Por quê, minha irmã? Os nossos jovens estão indo para a faculdade e muitos estão se desviando lá. Quando esse jovem dá 1 ano do seu tempo no projeto missionário, ele vai fincar as suas raízes em Jesus Cristo. Porque não é só o acolhido que é transformado lá dentro, mas um missionário. Nós somos transformados lá dentro todos os dias pela palavra. As nossas raízes começam a se profunda, ela começa a se aprofundar. Então, os nossos jovens deveriam ir para o projeto radical antes de ir para a universidade. Sairiam mais fortes para enfrentar aquilo que lá fora ele vai ter que encarar, e não é brincadeira. O inimigo das nossas almas não estão brincando com os nossos jovens. Então, é isso. O radical, você se dedica, você que tem entre 18 e 35 anos, se inscreva no projeto radical, conheça os projetos radicais da Junta de Missões Nacionais, e ali você pode escolher e dedicar um tempo da sua vida num campo missionário. Missionária, precisa ser membro da Igreja Batista ou podem ser jovens de outras denominações? Olha só, hoje o projeto radical precisa ser membro, aproximadamente 2 anos, de uma igreja batista. Hoje precisa ser membro de uma igreja batista, por quê? É um projeto denominacional e as doutrinas batistas que são aplicadas ali. Então, ficaria muito confuso, até para esse jovem, né? Para esse jovem ficaria confuso, e também para o projeto. Então, necessita, sim, ser maior de 18 anos, ser membro de uma igreja batista, estar em comunhão com a sua igreja completamente, tem que ter uma carta do pastor para que ele possa ingressar num projeto radical de missões nacionais. A senhora estava falando sobre sermos transformados quando nós nos doamos, né, para a obra do Senhor. Nós podemos ter essa experiência quando a gente vai visitar, né, as Cristolândias, quando a gente vai fazer algum tipo de trabalho, e a gente pensa assim, não, eu vou lá doar o meu tempo, só que nós saímos de lá cheias, porque o Espírito Santo, ele nunca nos despede com as mãos vazias, né? A gente recebe do Senhor força para continuar, recebe do Senhor uma palavra de Deus também, quando nós visitamos esse
a Cristolândia, né? E quando nós estivemos ali em Madureira, também foi uma experiência extraordinária para a gente, né? Porque eu vi, assim, jovens, muito jovens, né? Bem novinhos, que estão lá assumindo com responsabilidade, né? Estão ali desde... A minha irmã foi comigo nesse trabalho e ela conversou com um rapaz bem novo. E ele falou exatamente o que a senhora disse. Não, antes da faculdade, eu pedi aos meus pais para poder doar esse ano, eu quero continuar, eu me encontrei, é o chamado de Deus para nós. Eu acho que muitas vezes as nossas igrejas, né? Agora eu não estou falando de denominação, estou falando no geral, né? As igrejas, então as nossas famílias, né? A gente está sempre assim focado em fazer com que aquele adolescente tenha um nível superior, tenha estudos, um excelente emprego, e às vezes a gente foca todas as nossas forças nesse, né? Os pais focam nisso e esquecem de formar cristãos, ganhadores de almas, né? Que estão firmes na palavra, alicerçados no Senhor. Então aqui também é uma dica, né? Para que a gente, é claro, a gente precisa ser bem sucedido, sim, ter bons empregos, sim. Eu acredito que o cristão tem que estar em todos os lugares da sociedade, né? Ali de emprego, para poder propagar o evangelho de Cristo. Mas só que antes de sermos profissionais, precisamos ser cristãos genuínos, né? Sim. Olha, falando. Essa sua palavra é muito importante. E eu gostaria que você, pai, ouvisse o que a nossa querida irmã Graziele, né? Acertei? Que eu troco o nome. Isso, tá certo, Graziele. A Graziele falou. Porque é o seguinte, se você, pai, ou você, membro de uma igreja, visitar algumas das cracolândias do Brasil, ali dentro você vai encontrar médicos, dentistas, engenheiros, contadores, todo tipo de profissão. Por quê? Se perderam no meio do caminho contra as drogas e perderam todos os seus sonhos. Então, nós precisamos, sim, ter bons médicos, precisamos ter bons advogados, precisamos bons engenheiros, inclusive, não só para serem testemunha daquilo que o Evangelho faz na vida do ser humano, ter bons cristãos, mas também até para apoiar projetos missionários. Então, nós temos aí, vou dar um exemplo, o barco missionário, a carreta do sertão, agora a carreta tem 2 carretas agora. Quem trabalha nessas carretas e nesses barcos são dentistas, médicos, psicólogos, que quando a carreta passa, ou quando vão até a Amazônia e esse barco sai e viaja nas comunidades ribeirinhas, são médicos, são dentistas, são várias profissões que vão lá para doar uma semana, um mês no seu trabalho. Então, pais, prestem bem atenção nisso. O seu filho não vai perder um ano da vida dele. Ele vai ganhar experiências sobrenaturais e ele vai sair fortalecido para enfrentar uma universidade. Principalmente as universidades hoje públicas, né? Que a gente vê o que está acontecendo nas universidades públicas. Então, nós precisamos preparar os nossos jovens para a universidade. E um tempo de um ano num dos projetos missionários é de suma importância para a sobrevivência dele lá fora. Verdade. Além desse trabalho, né, que os radicais, né, ofertam lá o seu tempo, as pessoas, né, podem também ofertar o seu dia de trabalho, as suas profissões, em prol de ajudar esses homens, né, esses acolhidos, né? Eu queria saber da senhora se isso é possível e qual a importância do voluntário no dia a dia da Cristolândia. Olha só, é importantíssimo, é possível. E é de suma importância, como eu falei, vou voltar, tá? Tá, pode voltar. Tá. É de suma importância o voluntariado em um projeto missionário. Não só das Cristolândias, como qualquer outro. Então, é possível sim, você pode doar um dia, você pode doar 3 dias, uma semana, você pode doar parte das suas férias para que você seja parte integrante daquilo que Deus está fazendo na vida de pessoas. Então, hoje, nós missionários, nós somos muito sobrecarregados o nosso trabalho dentro dos campos missionários. Então, Cristolândia é um projeto de dependência química que eles têm que ter uma assistência praticamente 24 horas. Então, os nossos acolhidos, por exemplo, não dormem sozinhos. Nós temos plantões. Só que os nossos missionários, muitas vezes, trabalharam durante o dia. Então, à noite, ele vai lá, existe as casas missionárias, então, aquele que não está de plantão vai para a sua casa,
vai lá descansar, dormir e voltar no dia seguinte, mas sempre nós temos um plantonista. Então, um voluntário que vai ser treinado, né? Existe toda uma prática de treinamento para que esse voluntário saiba lidar com a dependência química. Então, ele pode, no caso homens, no caso da masculina, e mulheres, no caso da feminina. Então, você pode doar uma noite, você vai dormir com as acolhidas, vai dormir com os acolhidos, você pode dar um dia para levar um acolhido desse ao médico, você pode levar a um médico, a um hospital, dar um plantão ali durante o dia, dar um estudo bíblico ali. A importância do voluntariado em projetos missionários é altamente necessário, porque nós não conseguimos, pela quantidade de necessidade, nós não conseguimos, pela quantidade de necessidade e por poucos trabalhadores, a palavra do Senhor já falou isso há tanto tempo. Verdade. Os campos estão brancos, né? E os trabalhadores são poucos. Então, você pode ser um voluntário e fazer parte daquilo que Deus está fazendo na nossa nação através da sua disponibilidade do seu tempo. É de muita, muita importância. Muito bom, muito legal. Quando a gente vai visitar, né, mais a Cristolândia feminina, eu ainda não tive a oportunidade de visitar a Cristolândia masculina ainda, a não ser essa de Curitiba, né, que a gente passou só para conhecer o espaço assim, mas a gente vê sempre alguém, né, doando, de repente, aulas, né, voluntários, porque para as meninas você pode ir lá ensinar a fazer uma atividade, né, manual, pode ir lá ter um dia de beleza. Então, na Cristolândia masculina também tem essa oportunidade de você ofertar, né, o seu trabalho de acordo com a necessidade de vocês, né? Os nossos professores de informática, que eu te falei que nós estamos só reestruturando a nossa oficina de informática, os nossos professores de elétrica, barbearia, informática, são todos voluntários. Voluntários. Nós temos roda de conversa psicólogos, que são voluntários, que estão lá uma vez por semana, né, dando o seu tempo como voluntário ali. Professores de português, matemática, reforço escolar, porque também ali na fase 2 nós incentivamos eles voltarem a estudar. Então, olha quanta coisa boa você pode fazer. Verdade. Professores, instrutores, evangelistas, muita coisa você pode fazer ali dentro de um projeto desse missionário. Voluntário, irmão, irmãs aí da igreja, seja um voluntário no projeto Cristolândia. Nós estamos esperando por você lá em cada uma das 43 unidades espalhadas no Brasil. Fica aí o nosso convite, né? Muitas vezes você pensa assim, às vezes as pessoas, nós nos pegamos, né, com esses pensamentos. Nossa, eu queria tanto falar de Jesus, não sei como, queria tanto evangelizar e não sei onde. Às vezes você tem a ferramenta na mão, você é um profissional, você é bom no que você faz, e você, às vezes a gente não se atenta, né, que você pode doar o seu serviço e isso ser uma porta para alcançar corações, né, uma porta para pregar o evangelho através do seu serviço, do seu trabalho, através do seu dom. Missionária, qual é a maior dificuldade, né, qual é a maior necessidade que os acolhidos têm durante esse período que eles estão passando aí com vocês? Bom, a maior necessidade deles, é óbvio, né, que é se livrar das drogas. Né? Essa é a maior necessidade deles. Consequentemente, eles também precisam de muito amor, disciplina. Essa é uma maior necessidade da maioria daqueles homens e mulheres que estiveram muito tempo na drogadição. Então, a necessidade da disciplina, de se organizar, né? A necessidade do discipulado, do cuidado, né? Isso se a gente falar do acolhido em si. Então, eles têm essa necessidade. A parte espiritual, a liberação de um perdão, o pedido de um perdão, boa parte dos dependentes químicos, boa parte deles, tá? Não estou dizendo todos, mas boa parte sofreram abusos sexuais na infância. A história deles é muito triste, a gente não imagina como eles chegaram. Então, essa é uma das necessidades do cuidado integral, aonde eles precisam entender que eles precisam se perdoar, muitas vezes, pedir perdão,
esse cuidado integral, né, que nós temos, desde a parte física, espiritual e emocional, um ouvido para ouvi-lo, né, o missionário que vai tratar de cada um deles individualmente, vai conhecer a história deles, né? As pessoas precisam ser empáticas com eles, entendê-los exatamente por que levaram as drogas. E o recomeço, a maior necessidade do acolhido, do dependente químico, é o recomeço dele na sociedade. Então, que as igrejas abram as suas portas, acreditem que houve transformação, que as famílias possam acreditar que é possível, né? Assim, a maior necessidade deles, acredito, que é caminhando nessa direção. Seria, no caso, no final, né? A oportunidade de ter um emprego ao sair, a oportunidade de ter bons relacionamentos, de ser bem recebido nas igrejas, na sua família. Essa é a maior necessidade. Necessidade que eles têm. E tem a gente tem aqui, né? Eu acredito que muitas pessoas vão assistir esse nosso podcast, e aí nós queremos abrir uma oportunidade aqui para você. Se você é dono de algum estabelecimento comercial, se você é algum empresário, tem a oportunidade de doar essas vagas, né? Você pode entrar em contato, né? Para que você possa ser um agente dessa mudança, né? Porque se essa pessoa sai e encontra a mesma realidade de quando ele entrou, ele tem muitas chances desse tratamento se perder, né? Dele voltar atrás, ter uma recaída. Mas, de repente, né, você tem a oportunidade de doar os seus recursos, doar uma vaga na sua empresa, no seu estabelecimento comercial. Então, que você possa ser esse agente de Deus para dar essa oportunidade para essa pessoa se reestabelecer profissionalmente também, né? Também é uma necessidade que também pode ser suprida por nós, né? Perfeito, perfeito. Missionária, qual é a importância da participação das igrejas ativamente junto às Cristolândias? O papel é fundamental. Como nós já falamos do início, né? Nós queremos que esses homens saiam de lá transformados pelo poder, não só da drogadição, mas transformados pelo poder do evangelho. Quem mantém as Cristolândias são as igrejas. Quem mantém são as igrejas. Esses acolhidos, eles não pagam nenhum centavo, nem cesta básica, nem nenhum recurso a família disponibiliza para o projeto. O projeto é totalmente gratuito e quem mantém são as igrejas. 90% são as igrejas batistas. E nós temos, eu estou dando um número mais ou menos assim aleatório, e nós temos aí uns 10%, são várias outras denominações que ajudam projetos, né? Então, a importância é a participação direta deles no projeto. Desde a participação financeira, o apoio de estar recebendo esses homens e mulheres nas suas igrejas, disponibilizar pastores e membros das igrejas para serem parte integrante do projeto e acreditar naquele Jesus que a própria igreja prega. Então, a participação, sem a participação da igreja, sem a participação dos voluntários, nós não conseguiríamos resultados que nós temos hoje. Então, a igreja, se a igreja não estiver junto com o projeto missionário, a gente não consegue sair da onde nós estamos. Primeiro, claro, eu não estou colocando eu estou colocando a igreja como corpo do Senhor Jesus Cristo, né? Jesus é o cabeça. Jesus e a igreja. Exatamente. A igreja movida por Jesus, né? Jesus, exatamente. As igrejas podem visitar a Cristolândia masculina, igrejas de outras denominações? Pode, sim. Nós temos algumas igrejas de outras denominações que têm visitado o projeto, né? Nós temos um grupo de irmãos que eles são chamados Águias de Cristo, que eles são da moto, né? Isso. Os motoqueiros, eu conheço. Eles são várias denominações e no terceiro sábado de cada mês eles estão dentro do projeto. Ai, que legal. Então, tem sido experiências sobrenaturais maravilhosas, né? As igrejas podem visitar o projeto, sim. É só ligar para o missionário gestor, marcar o dia, vai conhecer as dependências da unidade. Dependendo do dia, temos algumas igrejas que levam o café da manhã, fazem o culto, isso tudo agendado, né? Porque nós temos todo um cronograma a ser cumprido,
E então, liga, agenda, é só ligar, você pode passar 2 horas, você pode passar meio-dia, você pode até passar um dia inteiro. Vou citar o caso de Campo Grande, é um lugar muito grande. Então, muitas vezes a igreja pode ir lá passar um dia, na parte da manhã pode ajudar na manutenção do prédio, na parte da tarde tem um culto, encerrar com um café da tarde, ouvir testemunhos. Tem sido gratificante a visita das igrejas e a importância da igreja estar lá dentro do projeto. É maravilhoso. Nós temos experiências assim em conjunto, né? Junto à igreja, os missionários do projeto, mais os acolhidos. Tem sido um tempo muito importante. Olha só, eu queria falar uma coisa em relação a isso. Nós tivemos uma visita lá essa experiência foi aí em Campo Grande, e durante essa visita dessa igreja, nós mostramos todo o funcionamento do projeto. Então, mostramos a cozinha, o refeitório, as dependências do escritório, o lugar de culto, mostramos o dormitório deles. Mas, assim, foi uma coisa assim, muito interessante, porque quando esses acolhidos chegam, a maioria deles vem em situação de rua, eles perderam o total conceito do que é uma casa, do que é uma família. E lá, dentro da disciplina, nós trabalhamos isso, né? A disciplina do seu tempo, do seu horário, da sua vida. E naquele momento foi mostrado o dormitório dos acolhidos. E nós mostramos o armário dos acolhidos. E quando eles fizeram a visita e voltaram para o templo, que ia ter um culto, uma pessoa da igreja se levantou e falou assim: eu gostaria de falar uma coisa. Eu fui constrangido ao ver o armário desses homens arrumado do jeito que está. Eu preciso mudar muito. Na minha casa, o meu guarda-roupa é totalmente... Ele falou assim, meu guarda-roupa é totalmente bagunçado, desarrumado, eu nunca usei drogas. Eu preciso mudar minha forma de ser dentro da minha casa. Eu estou em débito com Deus. Gente, um simples armário que foi arrumado. E isso é ministrado a eles também. O armário dos acolhidos são todos arrumados direitinho. Não tem sapato com roupa, é tudo separadinho, tudo arrumado. E assim, eu falei assim, puxa vida, que testemunho importante, né? Verdade. A igreja, quando ela visita, ela vai para abençoar e muitas vezes ela sai impactada com tudo que ela viu. É assim uma troca muito grande. Então, é muito bacana tudo que eu tenho presenciado nesses quase 15 anos acompanhando as Cristolândias, né? Nossa, é um presente, né? Estar neste lugar é um presente. Verdade. Então, ó, fica aqui o nosso convite. Você, pastor, né? Você está querendo que a sua igreja tenha uma visão missionária, quer mostrar, porque, infelizmente, muitas vezes, a maioria das pessoas não tem noção do que é a questão da dependência. Talvez tenha um parente, um familiar que está nessa situação, mas não tem noção do que vivem essas pessoas, né? E a gente precisa despertar o amor nos nossos corações por essas pessoas também. Já passou do tempo de nós passarmos por pessoas na rua e fingirmos que a gente não enxerga. Muitas vezes, eu e você, a gente passa por isso, né? Tá tão acostumada a sua vida, o seu dia a dia, o seu trabalho, a sua correria, e você esquece que você é um agente de Jesus e que precisa olhar para essas pessoas com olhar de amor, né? Então, você, pastor, incentive a sua igreja, os jovens, os adultos, os homens, as mulheres, até as crianças, né? Se puder, eu acredito que pode, né? No dia de visita, visitar um dia, para estarem... Pode, né? Para estarem nesse lugar, doar um dia seu, um final de semana, um sábado, né? Para que você possa despertar essa necessidade, esse amor. E Cristo nos chamou para isso, né? Nós estamos aqui para mudar a realidade desse mundo através do poder do Evangelho de Jesus, né? Missionária, como que chegam as doações e as ofertas que mantêm a Cristolândia? Veja só, a Cristolândia, ela não recebe nenhum incentivo do governo e também os acolhidos não pagam nenhum centavo. É totalmente gratuito para o acolhido. Nesses 2 anos, até 2 anos de tratamento,
ele recebe toda a assistência sem desembolsar nenhum valor. Inclusive, muitos desses acolhidos não têm mais família, então ninguém vai querer ajudá-los. Então, o projeto Cristolândia, ele é sustentado através das ofertas de igrejas, de pessoas físicas e pessoas jurídicas, né? Inclusive, nós estamos precisando ter parceiros fixos de alimentos. Então, você que está nos ouvindo, nós precisamos ter aquele parceiro que doe todo mês arroz, feijão, proteína, material de higiene, material de limpeza. Então, as pessoas podem levar as suas doações fisicamente até uma unidade da Cristolândia, mas é sempre importante entrar em contato com a unidade e perguntar, olha, eu quero ofertar, eu quero ir até aí visitar, mas eu quero levar algo, não quero ir com mãos vazias. O que vocês mais estão precisando? Por quê? Às vezes pode ser que nós temos um item que está sobrando e tem um outro item que está faltando. Então, é muito importante essa comunicação e saber o que está necessitando. Então, você pode fisicamente visitar e levar um desses itens que eu falei, né? Arroz, feijão, açúcar, leite, proteína, essa é a maior necessidade. E também temos uma conta, você pode entrar no site de Missões Nacionais, onde tem uma conta onde você pode depositar a sua oferta diretamente nas contas da Junta de Missões Nacionais. Mas se você fizer isso, para a Cristolândia, você entra em contato com a unidade e envia o seu comprovante de depósito, porque aí a unidade pede para a junta e ela envia esse valor para ser utilizado naquela unidade. De qualquer jeito, a sua oferta vai ser usada num dos projetos missionários. Mas, às vezes, você quer ajudar lá a unidade de Campo Grande ou a unidade de Guaratiba. Você faz o seu depósito, tá? E você envia o seu comprovante, aí o missionário envia para a Junta das Missões Nacionais e pede esse recurso, ok? Essas são as formas de você poder ajudar e manter o projeto missionário. Tem uma outra forma também. Os missionários, eles são mantidos através de parceiros, que nós chamamos através do PAN. Então, você pode, a partir de R$1 por dia, totalizando R$30 por mês, você pode adotar um missionário para que ele seja mantido no campo missionário. Então, você pode escolher, também você pode entrar no site de Missões Nacionais, lá está a oferta, você clica, você escolhe um projeto ou um missionário e todo mês você pode enviar a sua oferta, a partir de R$30 mensais. Então, com essa oferta, você ajuda que esse missionário ele tenha o sustento dele e que a unidade também possa ter o sustento das necessidades de cada acolhido. Essa é uma forma bem bacana. Site de missõesnacionais.org.br, vai ali como ofertar, você entra, clica, você escolhe ou o missionário ou o projeto e você ajuda a que homens e mulheres saiam da situação de drogadição. Essa é uma das formas. Que bom. Que bom. Então, tem várias formas que você pode ofertar, se doar, seja em valores, seja a sua vida, o seu tempo, né? Não perde tempo. Esse é o nosso propósito, te incentivar a doar os seus dons e o que você puder a serviço do reino. Você que está me ouvindo aí, ouvindo esse podcast, pode, viu, Graziele? Sim. Acertei, aleluia. Acertou. Você pode passar o meu número, se alguém quiser. Sim. Olha, missionária, eu gostaria de, eu não quero entrar lá no site, eu gostaria de saber alguma coisa a mais. Você pode entrar em contato comigo. E eu quero dizer para você, sempre depositando em conta de Missões Nacionais, você vai estar ofertando, e você me liga, fala, olha, eu quero saber um pouquinho mais, como é que é essa parceria missionária para adotar um missionário? Eu vou estar te indicando. Nós temos vários jovens que precisam ser contratados, sabe? Então, aí eu posso orientando, e será uma bênção. Você vai estar recebendo cartinhas todo mês, sabendo como está, você pode acompanhar aquele missionário, você pode acompanhar aquele projeto de perto. E você doa, assim, você pode doar o tempo que você quiser. Não posso mais, você entra em contato com a Junta de Missões Nacionais, automaticamente é suspenso aquela sua oferta, até você poder novamente ofertar. Tem uma parceira minha de Curitiba, Curitiba não, ela é do Paraná, e ela ficou aí uns 6 meses sem
ofertar através do pão para mim e para o meu esposo. Quando foi agora, ela voltou de novo. Ai, missionária, eu estava numa reforma aqui em casa, mas olha, tá aí. Enfim, e nós ficamos super felizes, né, com isso. É gratificante, né? Gratificante. Então, nós podemos disponibilizar o contato da senhora? Pode disponibilizar meu contato. Então, vamos deixar disponível. Uhum. Pode disponibilizar, que eu estou à disposição, tá bom? Que bom, que bom. Missionária, a gente já está caminhando para o final. Eu gostaria que a senhora compartilhasse um ou mais testemunhos nessa sua trajetória de vida aí, sendo missionária, que a senhora possa compartilhar com a gente. Olha só, eu tenho algumas coisas que me chamaram muita atenção ao longo desses anos. Por que ser um missionário de Cristolândia ou ser um parceiro de Cristolândia? Sabe que você ouvir de um ser humano que foi criado à imagem e à semelhança de Deus, falar para você assim, eu era chamado de lixo humano. Sabe que você ouviu isso? De homens, mulheres, ninguém me quer, eu sou um lixo humano. E com o tempo de contato, de tratar dessas pessoas, eles falam, essa mesma pessoa falou para mim assim, depois de algum tempo, eu era chamado de lixo humano, mas hoje eu sou chamado de filho de Deus. Glória a Deus. Não tem preço que pague. Você escutar de um jovem de 22 anos com carinha de adolescente, magrinho, mas com uma carinha de 15 anos. Mas ele tinha 22 anos. Missionária, será que tem jeito para mim? Será que eu posso? Será que eu consigo sair dessa situação que eu me encontro? Você chegar e ouvir de um jovem, por volta de 28 anos, falar assim, missionária, fazem 6 meses que eu tenho um endereço fixo. Hoje, eu como e ninguém me cobra por aquele prato de comida. Você conseguiria ouvir um jovem de 35 anos e falar assim, fazem 1 ano que eu não estou numa cadeia. Esse moço foi criado no antigo FEBEM, que hoje é Casa de Acolhimento, alguma coisa assim. Teve a sua adolescência preso, teve a sua juventude preso. E ele fala, hoje eu estou há 365 dias livre das drogas e das grades. Hoje eu sou um indivíduo livre, salvo por Senhor Jesus Cristo. E posso ter experiência de recomeçar a minha vida. Eu poderia ficar aqui a tarde toda falando para você. Não tem como. Você não se doar, você não dar, você ouvir isso e não querer fazer alguma coisa. O homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Não para estar naquele estado de depreciação humana. Você ouvir mulheres e dizer assim, eu me arrumava como homem para não ser molestada, estuprada nas ruas. Quando nós encontramos aquela mulher, era um homem. Mas por que ela se vestia daquele jeito? Para não ser tocada nas ruas, ser estuprada nas ruas. Ela se fingia de homem nas ruas. Essa moça foi a primeira resgatada dos projetos Cristolândias no Brasil. Ela se chama Geisa. Ela faleceu, mas faleceu com problema de saúde. Ela casou, teve filho, uma filhinha. Geisa, a primeira acolhida, resgatada nesses 15 anos. Ela se vestia de homem, para não ser mais estuprada nas ruas. Então, quero dizer
para você. Não sei se eu posso entrar nas considerações finais. Pode sim. Posso eu já ia emendar? pedir para a senhora deixar suas considerações finais e incentivar as pessoas a contribuírem, né, ofertarem. Olha, eu costumo dizer, meu querido ouvinte, que todo crente é lindo. Porque todo crente tem o Espírito Santo de Deus. E nós podemos compartilhar isso com o próximo. Aquele que está lá na rua, que está usando droga, um dia ele teve uma casa, ele tem uma mãe, um pai, uma família. Mas no momento insano, ele foi experimentar alguma coisa que entregaram para ele. Começaram com a bebida, depois a maconha, e chegou naquela situação de depreciação humana. Mas eu queria compartilhar com você que nós, como igreja, temos que ser como aqueles 4 amigos que levaram aquele paralítico a Jesus. A fé, ao meu ver, foi dos amigos, que não mediram esforços para que aquele paralítico fosse curado. Quando esses homens e mulheres chegam no projeto Cristolândia, eles chegam sem expectativa nenhuma de vida, eles chegam achando que eles são as piores pessoas do mundo. Porque quando ele chega a pedir ajuda, é porque ele está no fundo do poço e ele não aguenta mais. Mas eu e você temos que ter a fé dos amigos e mostrar para eles que é possível e descê-los e colocá-los na frente do Senhor Jesus Cristo. Nós só temos que ser instrumento de transformação. Nós só temos que ser o meio para que eles cheguem e falem, é possível eu mudar. A droga vai ser passada na minha vida. E eu vou recuperar a minha família, eu vou recuperar os meus filhos, eu vou ser um cidadão, uma cidadã respeitado, com dignidade. E o mais importante, ter o nome escrito no livro da vida. Igreja, precisamos acordar. Irmãos e irmãs, precisamos estar com o nosso coração aberto, a fim de receber esses homens e mulheres, assim como Jesus os fez, recebeu eles. Mas eles precisam que nós possamos mostrar que Jesus salva e liberta. Jesus é a única solução. Então, eu digo para você o seguinte, vale a pena servir ao Senhor, vale a pena visitar um projeto missionário pertinho de você, vale a pena investir o seu tempo em oração, seus recursos financeiros, porque lá na frente nós vamos encontrar cada um desses na glória, dizendo que foi alcançado por um ato de fé que não era dele, mas era nosso. Essa é a minha consideração final. Eu quero também chegar agora às minhas considerações finais. Essa palavra dita pela missionária, né? Nós precisamos, muitas vezes, carregar as pessoas no colo, né? A pessoa que está nessa situação, né, de dependência química ou qualquer outra situação longe da vontade, da presença do Senhor, muitas vezes precisam ser carregadas no colo. A sua fé que vai mover para que aquela pessoa encontre Jesus e, através do encontro com Cristo, essa pessoa tenha a sua vida transformada. E eu quero incentivar você, né? Nós aqui do Projeto Dons a Serviço do Reino, queremos incentivar você. Você tem algo a oferecer, sim. Você tem algo, a sua habilidade, o seu dom, a sua profissão, ou talvez mesmo o seu tempo, podem ser usados para que esses homens e essas mulheres tenham um encontro com Cristo, tenham suas vidas transformadas. E como a missionária mesmo disse, né, o nosso galardão será no céu, quando nós nos encontrarmos, todos nós, diante do Senhor, né? Então, que você possa ser incentivado através desse vídeo, através dessa conversa, que você possa ser incentivado através da vida da missionária Márcia Salgado, do seu esposo, a dedicarem, a ouvirem o chamado e a voz do Senhor e a dedicarem a sua vida a Cristo. Amém? Missionária, muito obrigada mesmo pela sua disponibilidade, pela sua atenção, pela sua simpatia, que Deus possa abençoar a sua vida, do seu esposo, seus filhos, tá? E eu tenho certeza que essa obra não acabou, né? Que tem muito ainda para ser usado aí para o reino, que você seja próspera,
que você tenha que sejam alcançados todos os planos e os projetos do Senhor para sua vida. Esse é o desejo do nosso coração, tá bom? Muito obrigada. Para mim foi um privilégio esse tempo. Quando tiver novamente, pode me convidar, porque eu amei, viu? Ah, que bom, pode deixar. Vamos ter outras oportunidades, tá? E vocês, muito obrigado por nos acompanharem até aqui, que vocês fiquem com Deus e sejam incentivados a doarem seu tempo para o Senhor, amém? Obrigada.